Olá, colaborador, tudo bem? Então hoje, estão preparados para a nossa primeira videoaula sobre produtividade? Mas inicialmente gostaria de fazer uma pergunta. Como está a sua vida? Né? Então, será que você está igual esse jovem aqui, sempre correndo, sempre na loucura, sempre na correria? Né? Porque se tiver, agora é hora da gente rever isso. Porque quem quer ser produtivo não precisa ficar na correria, é fazer mais com menos esforço. Ou seja, chegou a hora de você parar de correr e começar a andar. Então, mais uma pergunta. Essa imagem aqui, ela lhe causa calafrios? Eu tenho um colega que fala que lá no fundo dessa luz aqui você já consegue visualizar segunda-feira. E aí já é aquela tensão, já é aquela preocupação, né? Calma. Eu sei que essa imagem gera calafrios em muita gente, né, de saber que acabou a semana e vai começar outra agora e mais problemas e tal. Então não vamos pensar assim. Porque se você começar a pensar assim, não tem como você ser produtivo. Porque você começa a acumular energias negativas, né? Começa a vivenciar, se antecipar aquilo e pensar que vai ser uma semana de problemas e tal. Isso acaba atraindo problemas. Então vamos pensar que essa luz que está ali não é de uma segunda-feira turbulenta, mas de uma segunda-feira de muito aprendizado, de muitas conquistas e outros pontos mais, ok? Então a gente tem que começar a se reprogramar para conseguir ser mais produtivo. Reprogramar o quê? A nossa mente, ou seja, reformular o nosso mindset. Aqui tem uma imagem também bem bacana, que é do gatinho da Alice no País das Maravilhas. E ele está te perguntando aqui, por que você resolveu participar desse treinamento? Será que é fazer por fazer? E por que eu coloquei essa frase com esse gato? Se você conhece a história da Alice, você sabe que ela está perdida lá e ela encontra o gato. E ela pergunta pro gato, gato, para onde eu vou aqui? Ele fala, mas para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Aí ele fala, então qualquer caminho vale. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vale. Então você tem que ter começado esse treinamento com um objetivo em mente. Se você ainda não tem esse objetivo, pausa esse vídeo, pausa agora e pense exatamente qual é o seu objetivo. Por que você resolveu participar desse treinamento? E eu tenho certeza que é para aprender mais, que é para crescer, que é para evoluir. Então, lembre-se bem desse objetivo, porque você vai ter que estar com ele até o final desse treinamento. E aqui tem o Christian Barbosa. O Christian Barbosa é o maior nome do Brasil e do mundo, um dos maiores do mundo relacionado à produtividade. E tem uma definição dele aqui, que ele fala que produtividade significa ter equilíbrio de todos os fatores de produção, a fim de gerar o máximo de produto com o mínimo de esforço. Porque só gerar produto em alta escala, aí é produção. Nós estamos falando de produtividade, né? Que você faça isso de uma maneira que não seja de tanto esforço assim. Ok? Não estou falando que você não vai se esforçar no seu serviço, não é isso. Mas elementos que nós iremos trabalhar para você precisar e diminuir o seu nível de estresse, seu nível de insatisfação e aumentar o seu nível de aprendizado. A produtividade, ou a falta dela, vamos dizer assim, a gente pode chegar como esse iceberg. A gente sabe que um iceberg, 10% dele fica fora d'água e 90% do iceberg ele fica submerso. Ou seja, a falta de produtividade é apenas a ponta do iceberg. Abaixo disso, para pessoas que não conseguem ser produtivos, por quê? Falta foco, não consegue focar em uma atividade e realizar ela, tá aqui, opa, o celular tocou, agora não sei o que, sempre se desviando o seu foco. Falta de planejamento. Se você não se planeja, não planeja como vai executar suas atividades, você fica perdido. Cansaço, normal, cansa, né? Quem não chega na quinta, sexta-feira bem cansado, normal. Mas esse cansaço, a gente vai ver aqui também meios de poder trabalhar ele. Frustrações e sentimento do vazio. Essas emoções negativas, elas devem ser trabalhadas, né? É muito comum pessoas que falam, não, o meu problema eu deixo da porta do serviço para trás e daqui eu entro sem o meu problema. Isso é uma grande mentira. A gente sabe disso, porque quando a gente não está bem, a gente não trabalha bem, a gente não desenvolve bem. Isso é normal. Mas a gente vai ver aqui meios, durante esse treinamento, de saber lidar com essas emoções negativas. Tudo bem? Porque pessoas que
vão acarretando esses pontos negativos, não conseguem ser produtivas e acaba gerando frustrações, enfim, fica num ciclo meio complicado. Temos uma frase aqui do Anthony Robbins, ou Tony Robbins, que ele fala: sucesso sem felicidade é igual a fracasso. Quer ser uma pessoa de sucesso? Eu tenho certeza disso. Se eu estou falando aqui com você, você parou para assistir esse treinamento, é porque você quer ser sim uma pessoa de sucesso. Então, tem que ser feliz. Nossa, como se fosse fácil isso. Fácil não é, mas difícil também não. Então, é importante mudar alguns hábitos. Teremos uma aula aqui, voltado ao livro O Milagre da Manhã, muito interessante, que você vai ver o quanto passou de dificuldade o autor do livro e como ele conseguiu superar. E hoje é uma pessoa feliz e realizada. A felicidade está aí para todo mundo. Então, bora ter sucesso? Então, bora ser feliz. Sucesso sem felicidade é igual a fracasso. Quero que você seja bem no seu emprego, mas também esteja muito bem e feliz na sua vida pessoal. Só assim para a gente alcançar a real felicidade. Aqui tem uma frase de um pensador contemporâneo, um grande filósofo, Seu Madruga. Olha o que ele fala: não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar? Gosto muito do Seu Madruga, mas aquilo está muito errado, hein, galera? Não, trabalhar é bom. A gente tem que ter esse pensamento. Até porque, muitas vezes a gente pensa o seguinte: poxa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que desenvolver aquilo. Já experimentou ficar desempregado? Já experimentou ficar em casa sem fazer nada? Dizem até que mente vazia é a oficina do diabo. E eu concordo com essa situação plenamente. Então é importante, por quê? Porque a gente aprende mais no trabalho, a gente consegue, trabalhando, conquistar coisas, que seja um passeio, um bem, uma viagem, enfim. Isso é importante. Então, é hora também da gente começar a acabar com essas crenças. Essas crenças que trabalhar é ruim, porque essas crenças, que são crenças limitantes, vão nos tornar pessoas infelizes. Ou seja, a gente vai estar pegando aquelas energias negativas lá, aquelas coisas que não são bacanas, ok? Mas qual é o grande desafio? Qual é o grande desafio desse nosso treinamento? Não é fazer o certo, mas é deixar de fazer o errado. Esse é o grande desafio. Nós temos que parar de fazer o que a gente sabe que é errado. O certo a gente já sabe exatamente como trabalhar, como agir, quais as atividades a ser realizadas, mas muitas vezes a gente acaba fazendo o errado. E o que é fazer o errado? Se perder em meio a redes sociais, não estar focado na atividade, gastar muito tempo fazendo coisas inúteis que não agregam nada àquilo. Esses são os verdadeiros sabotadores. Ou seja, esses sabotadores são aquelas atividades que nos tiram foco. Aquelas atividades que fazem com que a gente acabe procrastinando o que é para ser realizado. Ok? Então, muito cuidado com esse ciclo, porque de repente você entra no YouTube para assistir um vídeo, legal. Aí de lá você vai para o Twitter, mas aí você lembra que não sei quem falou lá no vídeo que postou um negócio bacana no Instagram. Aí você vai para o Instagram e do Instagram, porque viu um negócio legal, mas que só dá para fazer também se tiver Snapchat, enfim. E fica nesse ciclo. Muitas vezes, quem aqui nunca entrou no Facebook para ver uma coisa, quando viu, passou horas e mais horas lá, não administrando bem o seu tempo, e aí olha e fala: meu Deus, eu não acredito que eu joguei 2 horas do meu tempo fora. Então, muito cuidado com esses sabotadores de tempo. Esses sabotadores de tempo causam o desperdício do tempo. Em média, 60% do nosso tempo é gasto em atividades inúteis. 60%. Ou seja, mais da metade do nosso tempo a gente gasta em atividades inúteis. Isso é comprovado. Então, será que você não está gastando muito tempo nessas atividades que não vão te agregar absolutamente nada? É hora de você parar mais uma vez e repensar nesses pontos aí e começar a ressignificar eles. Poxa, eu estou fazendo isso daqui que é uma perda de tempo, esse outro ponto. Então avalie bem para que você não entre nessa estatística aqui. Livrar da crença limitante. Como eu disse para vocês, existem algumas crenças que a gente coloca, como a do Seu Madruga, que eu dei de exemplo. E uma das crenças é: eu não tenho tempo. Às vezes não. Às vezes você não tem prioridade. Eu tenho um parente, um pouco distante, que ele nunca tinha tempo para uma atividade física. Nunca. Não tenho tempo e tal. Ele infartou, teve um problema cardíaco, graças a Deus conseguiu se recuperar e hoje ele corre até maratona, para ter ideia. Mas ele não tinha tempo. Ele não tinha prioridade.
Ele conseguiu e foi treinando, se capacitando, hoje ele corre maratonas. É um grande esportista. Olha que legal. Então, quando você pensar e falar, eu não tenho tempo para isso, pensa que às vezes você não tem uma prioridade para aquilo. Então comece a criar prioridades, comece a se livrar daqueles pontos que não te agregam, não trazem coisas boas. Começa, né? Se livre daqueles sabotadores que eu falei. E sabe qual é o principal sabotador? Muitas vezes, nós nos auto-sabotamos. Né? Nós não acreditamos que é possível ter tempo para isso e não tem dinheiro para aquilo, e vai colocando um monte de empecilhos e não faz o que é para ser feito. Então pensem bem. Né? Dá uma refletida aí sobre essa questão de não ter tempo. E aí, essa questão de não ter tempo bate muito com Peter Drucker aqui nessa citação, que ele fala sobre eficiência e eficácia. Dois pontos fundamentais para a gente entender aqui. Eficiência é fazer as coisas de maneira correta. Eficácia é fazer as coisas certas. O resultado depende de fazer as coisas certas de maneira correta. Nossa, Thiago, não entendi nada. Calma. No começo eu também não entendi, mas eu vou explicar aqui exatamente para vocês. Nós podemos ver ali a imagem de uma colmeia de abelhas, todas trabalhando em conjunto, né? Elas são eficientes, porque elas sabem exatamente que tem que trabalhar, tem que produzir ali o mel, que seja, o pólen, trazer o pólen, enfim. E tem todos esses processos para fazer, ou seja, uma ajudando a outra. E a eficácia, por quê? Porque elas conseguem fazer isso tudo de maneira otimizada, né? Não adianta, por exemplo, eu tenho um balde de louça suja lá, uma pia de louça suja lá para eu poder lavar. Então eu vou lá correndo e lavo. Lavei. Aí a minha esposa chegou em casa, ela foi secar aquela louça, ela vê que a louça está toda suja. Eu fui eficiente, porque eu quis ir lá e ajustar isso daí, arrumar o problema, que foi o quê? Lavando a minha louça. Mas eu não fui eficaz, porque a louça está toda suja, eu vou ter que lavar ela novamente. Ou seja, conseguiram entender? Nós temos que fazer o que é para ser feito de uma maneira correta. Nós temos que ser eficientes e eficazes ao mesmo tempo. Então a diferença entre elas é que enquanto a eficácia refere-se a fazer a tarefa certa, completar atividades e alcançar metas, a eficiência é sobre fazer as coisas de forma otimizada, de maneira mais rápida e com menos gastos, com menos esforços. Já pensou? Agora eu vou ter que lavar a louça toda de novo, vou gastar tempo e vou gastar água e vou gastar luz, porque agora já está noite, vou ter que acender a luz, enfim, vou gastar mais. Então lembre-se muito bem que nós temos que ser, quanto profissionais, e não só na vida profissional, mas na pessoal também, eficiente e eficaz. Aqui está uma pesquisa que eu fiz questão de trazer do Estadão, uma pesquisa até bem recente, tá? Que fala o seguinte, que a produtividade é a pior desde os anos 50. E no Brasil são necessários 4 trabalhadores para produzir o mesmo que um americano produz. Então, assim, é muito complicado isso. Significa, né, que nós temos bons profissionais, enfim, tal, mas que não estão conseguindo ser eficientes e eficazes. Ou seja, a nossa produtividade está sendo pior do que há 60, quase 70 anos atrás. E isso é muito preocupante. Selecionei até aqui um trecho dessa matéria que fala que o abismo que separa a produtividade brasileira da americana não para de crescer. Enquanto os Estados Unidos conseguem fabricar um produto com apenas um trabalhador, no Brasil a mesma peça exige 4 pessoas. Olhem só isso, né? Então, precisam de 4 brasileiros para produzir o que um americano produz. Então, essa questão da produtividade é aquilo, galera. Então, pensem bem, não é produção. Produtividade é fazer, sim, mas da maneira correta. Então, evitando aquele retrabalho. Já o planejamento, ele é fundamental. Se planeje antes de começar a fazer as atividades, tá? A execução mal planejada, a chance de fracasso dela é muito grande. Então, se você está agora envolvido em um projeto grande aí, do shopping ou de outros projetos, enfim, que seja, pense no seguinte, se você não parar para planejar, você não vai conseguir executar ela com grande êxito. É claro que o planejamento não pode ser também extremamente burocrático, senão ele acaba atrasando as coisas. Mas sente primeiro, converse, se planeje. É uma equipe? Faça uma reunião extremamente objetiva, nós vamos falar sobre reuniões produtivas mais para frente, mas que seja voltado a planejar e traçar todas as métricas necessárias
para o desenvolvimento satisfatório desse projeto. Sobre tudo isso que a gente está falando, eu gostaria de deixar claro isso daqui. Se você começa uma atividade, se você começou a se planejar e vai executar ela, se começou, termine. Eu fiz questão até de trazer aqui para vocês e explicar um pouco sobre esse efeito, o efeito Zeigarnik. Zeigarnik foi uma pesquisadora que percebeu o seguinte: tarefas, quando não são concluídas, elas ficam pendentes no nosso subconsciente. Vou dar um exemplo para você. Eu estou no meu quarto preparando um relatório, ok? Ou um trabalho de faculdade, ou algo para levar para o serviço amanhã, e eu estou lá preparando. Nossa, bateu um soninho, vou fazer um café. Levanto, saio do meu quarto, coloco lá na cafeteira, volto para o quarto para fazer a minha atividade. Enquanto aquele café não está pronto, eu não consigo focar exatamente no meu trabalho. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui e falo, puxa, será que eu tenho que ir lá para ver se o café está pronto? Ou se eu coloquei uma água para ferver, piorou, né? Nossa, será que a água já está fervendo? Então, esse efeito de você ficar preso em coisas inacabadas, ele é chamado de efeito Zeigarnik, ou seja, fica no nosso subconsciente. Então, quando nós somos pessoas multitarefa, acontece muito disso, porque você fica com várias tarefas inacabadas e não consegue se dedicar, não consegue ter foco em uma só. Então, se começou, termine, senão você vai ficar nesse efeito e você não vai conseguir desenvolver nada de maneira correta, porque você sempre vai estar com aquela pendência na sua cabeça. E uma pessoa multitarefa, lógico, no nosso serviço é normal. Às vezes está pegando o negócio lá e a gente tem que fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Isso é normal. Mas não crie esse hábito de ser multitarefa. Até porque você vai criando várias tarefas e não consegue completar todas elas. Ou completa, mas não atingindo o grau de satisfação que era esperado. E aí você acaba ficando frustrado com isso e gera aquelas emoções negativas que nós havíamos falado. Técnica do cinema. Essa daqui é a primeira técnica que eu vou deixar com vocês. Essa técnica aqui, ó, foi até uma técnica que eu peguei pra mim. Eu não sei nem se existe mesmo assim, né? Mas é uma técnica que eu construí pra mim e super funciona. A técnica do cinema é o seguinte, vamos pensar nesse filme aqui, ó, que tá chegando. Olha lá, tem toda uma energia, né? O negócio vai aparecendo aos poucos, tal. Há algo errado com Esther, a órfã. Você sabe guardar segredos? Né? Emblemático, né? Um suspense e tal. Se você vai assistir, por exemplo, lógico, isso é um filme antigo e tal, mas vamos usar ele como exemplo. Então, vamos supor que a órfã está lá no cinema. Quem não assistiu, fica a dica, hein? Bom filme, gostei. Então, ó, você vai lá assistir esse filme, você vai ficar conversando? Você vai pegar o celular e ficar vendo as coisas? Não, você vai ter foco no filme, porque você precisa saber o que tem de errado com Esther. Você vai ter que saber, cara, como assim? Guardar segredos? Ah, órfão, meu, o que essa menina traz? Né? Esse ar sombrio de Esther. Então você vai ter que usar essa técnica do cinema na sua vida, certo? Então na hora que você estiver trabalhando, pensa na técnica do cinema da Esther. Poxa, aquilo ali, cara, é o seu foco. No cinema você não ia puxar celular, não ia ficar conversando, não ia ficar desfocado, jamais. Então, é a mesma coisa. Leva essa técnica do cinema para sua vida. Quando for fazer a tarefa, pensa nisso. Meu foco é esse. E eu vou fazer ela até concluí-la com êxito. Beleza? Então, muito obrigado por você estar junto aí com a gente nessa primeira aula. E eu posso dizer que tem muito conteúdo bacana que vem por aí. Ok? Um abraço e até daqui a pouco.